Olá! O Diário dos Campos e Portal DC+, realiza hoje uma entrevista com o psicólogo André Assad, que vai falar a respeito de um assunto polêmico, um tabu, mas que é bastante importante ser debatido nesse momento, o Setembro Amarelo, dedicado a falar sobre o suicídio. Boa tarde, André. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje no estúdio do Diário dos Campos. Eu começo a pergunta, André, fazendo um comentário a respeito de um texto que você publicou já há algum tempo na internet. Você finalizava mencionando na descrição a respeito da sua formação, né? Formado, além de você ser formado pela Tuiuti do Paraná em psicologia, você hoje trabalha diretamente ali no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial de Transtornos Mentais, e há 5 anos você comentava, atribuía a sua personalidade curioso, introspectivo, bem-humorado e disposto a transformar o mundo. Você ainda é disposto a transformar o mundo? Sem dúvidas. Eu entendo que para que a gente consiga, né, transformar de alguma forma o mundo, eu acho que a gente precisa pensar em transformar o que nos cerca, né, as pessoas que nos cercam. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa primeiro olhar para si, né? Então acho que é um efeito em cadeia. Então se a gente transformar a gente mesmo, a gente consegue impactar as outras pessoas e essas pessoas também impactar outras pessoas, né? Eu fiz essa pergunta, na verdade, para a gente dar início ao diálogo referente ao suicídio. A gente percebe que muitas vezes ocorrem casos em que a pessoa ela se sente com uma baixa autoestima. Isso tem relação com a maneira como a pessoa se vê também, né? É uma das coisas. Sim. Quando você cria uma grande expectativa em relação àquilo que você precisa fazer, você tem uma forma de ver o teu fracasso, que não é raro. A gente tem vários momentos da vida em que a gente não consegue atingir um objetivo. Sim. Você acha que o mais indicado, do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista da sua opinião, o mais indicado é que a pessoa ela tem uma baixa expectativa em relação àquilo que ela precisa fazer em relação ao mundo, ou ao contrário? Cada um precisa se achar importante a ponto de conseguir alterar tudo que tem ao seu redor. Quando a gente fala, né, em se sentir importante, eu acho que é um caminho um pouco... eu acho que é um resultado de algo que a gente pode mensurar, referir, né, anteriormente, que é a busca de sentido, né? Então, a partir do momento que nós existimos, nós precisamos dar sentido para essa existência, né, obviamente. Então, desde quando a gente é criança, né, a gente é cobrado por uma sociedade acerca de diversas coisas, né? Então a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar tantos anos para daí entrar em uma faculdade, né? Com 17, e aí se formar na faculdade, aí ter um emprego lá que pague 10 mil reais por mês já no primeiro ano de formado. Com 25 anos a gente precisa estar casado, constituir uma família, precisa ter a casa própria, o carro próprio, né? Então nesse sentido a gente é cobrado pela sociedade de diferentes formas, né? Quando, na verdade, isso é muito relativo, né? Isso é um padrão que a sociedade nos coloca, mas talvez não faça sentido, né? Eu tô com mais de 25 anos, eu não estou casado, eu, né, tenho algumas coisas, enfim, mas isso é tão relativo, acho que vai do desejo de cada sujeito. Então, cada um vai buscar aquilo que tem sentido para si, né? Só que existem essas pressões externas. Não só em relação ao ser ou ter, né, mas em relação, você falou em autoimagem, né, na autoestima, enfim. Então, a gente percebe assim que situações, né, de bullying, né, que acontecem aí desde com situações aí com crianças, né, e isso pode afetar totalmente assim o psicológico, né, a ponto da pessoa desenvolver uma condição, né, relacionada à fragilidade, né, dessa autoestima, a ponto de ela não saber lidar com isso no futuro, né, ou mesmo enquanto acontece aquela situação. Então, é importante a gente pensar nisso, né? O quanto a sociedade, né, os fatores externos influenciam esse sujeito, determinam as coisas para esse sujeito que nem sempre é o que o sujeito quer, né? Ou que colocam coisas para o sujeito assim que trazem sofrimento, né? Você fala a respeito dessas situações externas e que ocorrem rotineiramente. Existe também uma predisposição, algo que é genético talvez, ou mesmo da formação, né? Existe uma forma da gente driblar
talvez essa tendência, né, ao suicídio no futuro, a partir dos anos iniciais, como que deve ser o tratamento da criança para que ela esteja, vamos dizer, um pouco mais blindada em relação a esse problema? Tá. Veja, o suicídio é só uma pontinha de um iceberg, né? Eu acho que a base de todo o iceberg, eu acho que a gente pode falar de saúde emocional, né? Então, assim, conversar com a criança sobre, né, perguntar como foi o dia, obviamente essa criança, ainda que talvez não faça tanto sentido para o adulto o sofrimento daquela criança, né, do tipo, briguei com um coleguinha, a professora chamou minha atenção, né? Embora sejam coisas assim que você não necessariamente precise conversar com a criança porque ela vai conseguir passar por aquilo, mas isso pode gerar sofrimento para ela, né? Então é importante você conversar com a criança sobre essas situações do dia a dia para que ela consiga saber ter recursos, né? Criar recursos, aprender formas de lidar com e se expressar também. Exatamente, expressar, né? Então a gente tem aí a questão de saber, né, dar nome para as emoções, né? Então, a gente vive em uma cultura que o homem, por exemplo, né, os adultos hoje, né, os homens adultos, têm uma extrema dificuldade, a gente percebe isso no consultório, né? Os homens têm uma extrema dificuldade em nomear suas emoções, né? Porque a gente vive em uma cultura também em que o homem, se chorar, né, demonstra fraqueza, né? Então... Está mudando um pouquinho. Está mudando. A gente tem falado um pouco mais sobre saúde mental, né? Então a gente tem desconstruído um pouco, né, esse estigma gradativamente e isso tem autorizado mais os homens a falarem, né, sobre as suas questões, a autorizarem eles, nos sentimos autorizados, né, a manifestar essas emoções. Então, de alguma forma, a gente está aprendendo socialmente, né, a lidar assim com no que se refere à saúde emocional, né? Você falou a respeito da diferença homem-mulher, né? Que nós temos um quadro que mostra que existe uma diferença entre as tentativas de suicídio praticadas por homem e as tentativas praticadas por mulher. As mulheres, aparentemente, elas têm mais tentativas de suicídio do que os homens. Ou talvez isso não seja devidamente notificado. Como que vocês avaliam e por que existe essa diferença entre os números? Tá. Então, assim, o que a gente percebe é que o homem, né, ele consegue efetivar o ato, né, efetivar o suicídio. Aqui nós vemos o efetivo número de óbitos, né? E embora a mulher faça muito mais tentativas, né? Então isso mostra que o homem ele é mais contundente ali na sua tentativa. Né? Isso pode, né, demonstrar o quanto a inabilidade, né, em relação ao homem, no que a gente estava falando anteriormente, em lidar com essas emoções, né? Então, assim, muitas vezes a gente não encontra recursos, né? Assim, se a gente não manifesta as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, a gente não encontra espaço para isso, a gente acaba indo para extremos, né? E aí, quando a gente fala em extremos, né, de alternativas, de coisas a se fazer com o sofrimento, aí que surge o fator do suicídio, a questão do suicídio, né? Então, o suicídio ele vem como uma possibilidade de resolver problemas, né, entre aspas. Então, as pessoas falam, né, quando as pessoas que pensam em suicídio, elas falam, né, às vezes não de uma forma direta, né, não falam em morte, às vezes elas falam, mas eu tô pensando em que só queria sumir, tô pensando em viajar, queria ficar longe por um tempo de tudo, né? Então, não deixa de ser uma fuga daquela realidade que ela está vivendo, que aquela realidade traz sofrimento para ela, né? Então, o suicídio não deixa de ser também uma fuga, né? Então, é um fator extremo aí dentro desse contexto. Esses dados aqui são fornecidos pela Prefeitura de Ponta Grossa e se refere aos últimos 3 anos. Sim. Né? Aqui nós temos os dados também das tentativas de suicídio, né? No caso aqui que mostra que as mulheres elas tiveram mais tentativas do que os homens, aparentemente, né? Sim. Mas existe também uma diferenciação entre as faixas etárias. A gente verifica que, principalmente dos 20 aos 59 anos, é o período em que mais ocorrem os óbitos, por exemplo. Sim. Isso permite que a Fundação Municipal de Saúde e que os órgãos relacionados consigam traçar estratégias voltadas especificamente a esse público? Sim, sem dúvida. Tem um outro dado que diz ainda que o número de tentativas, né, entre pessoas a maior número de tentativas a maior índice, né, entre pessoas de 25 a 29 anos, né? Então,
que é o segundo maior índice aí, só perde para acidentes de trânsito, né? Só fica atrás de acidentes de trânsito. Então, é importante assim você olhar para o jovem, né? Então, nessa idade, né, o que permeia, né, esse fator que pode culminar aí nesse pensamento, né, esse comportamento suicida? É justamente as dificuldades de lidar com frustrações em relação ao que a gente estava falando inicialmente, né, o que a vida cobra desse sujeito, né, em relação a ser, em relação a ter, né, e esse sujeito, obviamente, tem uma série de manifestações psicológicas a partir disso, né, a partir dessas frustrações por se perceber não atingindo aquilo que a sociedade cobra, e a partir disso a gente pode fazer essa correlação, né. Uhum. Existe um incentivo, agora traçando um paralelo com outra questão preocupante, que são as drogas. Dentro do ambiente familiar, existe até a recomendação de que a família fale a respeito do problema, para que o jovem ele esteja preparado para o momento em que efetivamente se deparar com uma oferta de uso de entorpecente ou com uma situação com um amigo, enfim, Sim. que esteja ciente do problema. No caso do suicídio e da depressão, qual que seria a forma de abordagem em relação ao jovem? Quer dizer, o assunto nunca veio à tona, nunca ocorreu um caso na família. Uhum. Como que eu devo abordar? Ou ao contrário, temos um caso que surgiu agora. Como que devemos tratar esse assunto? Então, acho que quando não tem um precursor, né, para você puxar esse assunto dentro de casa, se faz importante, de qualquer modo, aí, a conversa sobre saúde mental, né, que a gente estava conversando anteriormente. Falar sobre as emoções, sobre o dia a dia, né, porque se a gente parar para analisar, existe até um conceito, né, de existência-sofrimento. Então, a nossa existência por si só já é geradora de sofrimento, né? Então, assim, nosso dia a dia, né? Ter que trabalhar, ter que fazer faculdade, enfim, ter os compromissos do dia a dia, os boletos para pagar que vencem e às vezes o sujeito, né, gastou muito dinheiro e não tem que escolher os boletos ali para pagar no mês. Então, tudo isso gera sofrimento, né? Então, há uma série de coisas pequenas, né, no dia a dia que acabam gerando uma série de fatores aí que podem levar à manifestação de uma série de condições aí psicológicas, né? E a partir disso a gente pode enxergar lá como um ponto aí, né, de direcionamento o próprio suicídio, né, como um desfecho possível, né, de parte aí de todo esse sofrimento, de uma forma de lidar com esse sofrimento, inclusive, né? Enfim, então acho que a gente conversar em casa, né, sobre saúde mental, né, e quando eu falo saúde mental, não é falar sobre transtornos, né, não é falar sobre doença, falar sobre depressão, sobre ansiedade, é a gente falar sobre o dia a dia e o que gera, né, no dia a dia a tristeza, a angústia, a própria ansiedade, né? Então, a partir disso, a gente cria um espaço onde a gente consegue criar recursos por si só para lidar com todo esse sofrimento. Né? Para sintetizar, está faltando conversa. É Exatamente, isso que eu entendo. Exatamente. E isso que a gente tem um estigma, né, relacionado à saúde mental, né? Isso de muito tempo. A própria loucura, né, embarca aí um estigma bastante grande. Né? Então, a gente precisa normalizar, né, tornar comum assim a gente falar sobre emoções. Né? Inclusive, eu sei que tem algumas escolas, né, que têm disciplinas relacionadas à saúde emocional, né, onde se cria esse espaço para as pessoas, para provocar os alunos a falarem sobre isso, né, falarem sobre suas emoções, falarem sobre o dia a dia, né, conversarem sobre esses assuntos, que é extremamente importante. Será que não falta também, não mais do que conversar, mas ouvir? As pessoas não estão perdendo essa habilidade de ouvir, talvez as redes sociais estejam prejudicando? Perfeitamente. Quando a gente fala em suicídio, a gente tem um fator aí que é extremamente prejudicial aí para a pessoa que tem um comportamento suicida, que é o moralismo. Né? Então, a pessoa que quer cometer suicídio, ela é falta de Deus, né? Ela é fraca. Então, assim, perceba que sempre existe o julgamento, né? Não só em relação ao suicídio, mas a gente está falando de uma coisa mais ampla que é a saúde mental. Então, se a pessoa está triste, não fique assim, né? Você busque tua felicidade. Acho que a depressão é ainda mais forte nesse sentido, porque o suicídio é uma situação extrema em que o pessoal até evita, né? Sim. Mas a depressão é o tempo inteiro, né? A falta de Deus, né? Sim. Um dos desfechos, né, possíveis aí da depressão, não só da depressão, mas de outras condições, e não necessariamente de uma condição de transtorno mental, é o suicídio. Mas, assim,
a gente precisa pensar, né, num sentido mais amplo, né, na saúde mental, assim como algo que precisa estar presente no nosso dia a dia, assim, no sentido da gente dar espaço para falar sobre o que sente, né? A gente acha que se a gente falar sobre as nossas emoções, a gente fica vulnerável, né? A ponto de parecer que é fraco, né? Então, pelo contrário, quando a gente fala sobre as emoções, a gente consegue lidar melhor com todas as situações que nos geram essas emoções. Queria que você falasse um pouco mais, então, a respeito desses sinais. Existe a questão da mudança de comportamento. Você acabou de falar a respeito das pessoas que, de repente, conversam um pouco. De repente, eu chego e começo a falar muito. Isso pode ser um indicativo de uma tendência à depressão ou até a pensamentos suicidas? Sim, é sempre importante prestar atenção aí no que a gente fala, no que a gente refere de comportamentos verbais e comportamentos não verbais. Né? Então, comportamentos verbais, que se refere à fala do sujeito. Né? Então, que vontade de sumir, né? Que vontade de ficar dormindo o tempo todo, que vontade de viajar para longe, ficar algum tempo distante. Então, aí são alguns indicadores, né? O sujeito está querendo falar algo, né? Talvez nem ele tenha essa compreensão, né, daquilo que ele está dizendo, mas assim, ele está falando sobre uma fuga, né, a partir desse discurso. Então, pensando que a morte também é uma possibilidade de fuga, ainda que ele não tenha pensado propriamente em morte, é importante que a gente tente conversar com esse sujeito no sentido de ele mesmo consiga dar sentido para isso que ele está falando. E para a gente perceber, né, para a gente perceber o que esse sujeito está querendo dizer quando ele fala coisas assim relacionadas a uma fuga. Né? Dentro disso também tem os comportamentos não verbais. Então, o comportamento do sujeito que dá alguns indicadores também. Né? Então, o sujeito às vezes não fala, mas ele fica o tempo todo deitado. Às vezes o sujeito, né, tem um comportamento para-suicida, que é, vou dar um exemplo, né? O sujeito que em uma via de 80 km por hora acaba dirigindo a 180, né? Então ele está se colocando em risco, né? Por algum motivo. Então, nesse sentido, a gente também refere esses comportamentos não verbais, né? Que o sujeito não fala, mas se a gente prestar atenção naquele comportamento do sujeito, a gente consegue perceber. O próprio, você falou em uso de substâncias psicoativas, né? Então, o próprio abuso de substâncias, né? Quando ele ocorre com frequência e, assim, exageradamente, né? Isso também indica assim, algo relacionado a uma fuga, né? Então, é importante prestar atenção nesses comportamentos também. Você veja que interessante, você citou ali a questão de dirigir em alta velocidade, né? Uhum. Entre os jovens, a segunda maior causa de mortes é o suicídio. A primeira são justamente os acidentes de trânsito. Sim. Será que eles não estão relacionados de alguma forma? Se você pensar que até o seguro veicular é mais caro para os jovens porque é maior número de acidentes envolvendo essa faixa etária. Os jovens acabam se colocando mais em risco, né? Por uma série de fatores. Mas, enfim... É até importante a gente falar, né, sobre o que você tinha apontado anteriormente sobre a subnotificação, porque a subnotificação se dá por alguns fatores, né? Um deles é justamente a questão da gente não, quando a gente vai verificar uma pessoa ali que acabou falecendo, a gente às vezes acaba não entendendo aquilo como suicídio, né? Porque não tem às vezes informações suficientes para entender como um suicídio. Né? Às vezes o sujeito, sei lá, pegou um carro, foi lá e atirou contra um outro veículo, contra um caminhão, por exemplo, e acabou falecendo ali. Né? Aquilo muito provavelmente, né, se não tiver mais nenhum tipo de informação, aquilo muito provavelmente vai entrar numa estatística de acidente. Né? E aí essa correlação, isso que você indica, né, da primeira causa ali de mortes, que é o acidente de trânsito, isso chama um pouco de atenção. Né? Será que esses números, né, de suicídio, será que alguns deles, né, relacionados a essa primeira determinante de causa de morte, pode ser relacionado, na verdade, à segunda, que é o suicídio? Sim. Então, a gente consegue levantar essa discussão. Né? Inclusive, há outros fatores, a própria questão dos homicídios também. Existe um inquérito que é aberto a partir do momento que ocorre uma morte. E às vezes leva 30 dias ou mais tempo para se identificar qual foi essa causa. Sim. Então, será que identificado o suicídio ele entra para a estatística? Né? A gente tem um dado da OMS que aponta que são cerca de 400 mil mortes ao ano no mundo relacionadas ao suicídio. Isso daria em torno de 2.100 mortes por dia. Em tempos de pandemia, a gente tem uma noção do que é isso, né? A gente compara com o número que a gente verifica Brasil dia, né? E a gente tem uma noção. Exatamente. Tem como a gente relacionar também os dados desse ano com a pandemia, de que forma isso está interferindo nessas estatísticas? Sim, sem dúvida.
Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses números, né, para a gente ter uma noção, obviamente que é interessante essa comparação com o número de óbitos devido relacionado à pandemia, né, mas a gente tem, com esses números, significa aí que a gente tem a cada 40 segundos a gente tem uma morte, né, no mundo, e no Brasil, segundo as estatísticas, aí a gente tem a cada 45 minutos uma morte por suicídio, né? Então, assim, é um número bastante significativo. Né? Então, é importante assim, a gente olhar para esses números e entender que, de fato, isso é um problema de saúde pública. Né? Porque como a gente não fala o estigma durante muito tempo, né, a gente assim, não tem essa noção desse problema. Né? Então, são números realmente impactantes, né? Você pensar que a cada 45 minutos aqui no Brasil uma pessoa tira a própria vida. E a gente vê que tem um crescimento, né? Até estava o quadro antes ali, o João pode pôr novamente para a gente. Uhum. Ele mostra que existe em Ponta Grossa, houve nos últimos 3 anos, esse dado, se não me falha mais, desse ano ou dos últimos 3 anos, André? Dos últimos 3, né? Isso aqui, ó, 2020, 10... Aqui, no último, então a gente verifica que existe um aumento aí, né? Sim. Em relação ao ano passado, e nós não estamos no final do ano ainda. Sim. Será que a pandemia está interferindo? As pessoas em isolamento já estão... A gente falava do isolamento em diálogo, né? Sim. Agora tem um isolamento físico e, ao mesmo tempo, em contraposição, uma obrigatoriedade, às vezes, de colocar juntos na mesma casa quem normalmente não está junto. Sim. Sem dúvida, assim, se a gente entender o suicídio, né, como um fenômeno que existe uma multicausalidade, né, multifatorial, e que a gente está falando que ele é só a pontinha do iceberg, né, de um conjunto de coisas que antecedem esse comportamento suicida, a gente está falando aí de manifestações psicológicas que surgem no dia a dia, né, então o sofrimento a partir das situações que a gente vive no dia a dia. Então, se a gente parar para pensar, né, olhar para essa pandemia, a gente consegue identificar uma série de coisas que estão trazendo sofrimento, né? Então, a própria questão da adaptação, né, às normas, às diretivas, né, sanitárias, aí de você ficar em casa, de você usar um equipamento aí de proteção, né? Então, a gente necessitou de uma hora para outra mudar o comportamento, né? O medo, né, de ser infectado, de não saber o que pode acontecer, o próprio desconhecimento da doença, né, porque a gente tem índices assim sobre, né, que as pessoas com maior idade, né, a partir de 60 anos, salvo engano, que são pessoas que têm uma maior taxa, ali tem a maior taxa de imortalidade. Uhum. Né, mas tem pessoas também mais jovens que estão falecendo, né? Então, se eu for infectado com o vírus, o que pode acontecer comigo? Sim, um avô morre, o neto sofre, então tem uma relação direta. Então, às vezes, perder algum parente próximo, enfim, acho que o próprio isolamento, né, o distanciamento social, você não poder mais encontrar ali os amigos, né, que muitas vezes é o momento de lazer que o sujeito tem. Enfim, então tem uma série de fatores, o próprio fator econômico, né, o financeiro ali do sujeito, né, então às vezes pode ser que o sujeito tenha perdido emprego, pode ser que isso tenha impactado de alguma forma ele, né, e assim, o sujeito se vê sem recursos ali para enfrentar aquela situação. Né? Então, nesse sentido, a gente pode identificar uma série de fatores que são, sim, causa de sofrimento, que a gente pode relacionar à pandemia, que, né, hoje, a gente está, acho que no 7º mês, né, basicamente, de pandemia. Passamos do 6º mês, sim. De pandemia aqui no Brasil, e a gente já começa a enxergar, assim, efeitos, né, desse tempo aí onde as pessoas foram impactadas, né, com esses tipos de situação, né. Você falou a respeito do poder aquisitivo, a gente tem um dado da OMS também que aponta que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Uhum. A gente tem como relacionar o grau de risco para o suicídio em relação a esse poder aquisitivo da população como um todo ou individualmente das pessoas? Sim. Assim, a gente pode relacionar o suicídio, né? Quanto maior a população, né? Eu acho que a questão da demografia também é importante, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente pode fazer algumas relações, mas assim, antes de tudo, é o fator relacionado ao bem-estar, né? Então, países mais desenvolvidos têm maior possibilidade de oferecer, né, recursos para promover o bem-estar das pessoas, né? Então, isso a gente fala, por exemplo, na cultura, né?
Então, países mais desenvolvidos oferecem mais possibilidades, né, da pessoa viver a cultura, né? Países menos desenvolvidos já não têm tantas diretrizes, né, tantas políticas relacionadas ao bem-estar, né? Então, para se ter ideia, aqui no Brasil a gente não tem uma política, a gente deveria, né, ter uma política pública relacionada especificamente à prevenção de suicídio, né, como tem nos países desenvolvidos. Aqui a gente não tem isso. Então, assim, perceba, né, novamente, o suicídio é só um desfecho, né? A gente precisa falar de bem-estar, a gente precisa falar de saúde emocional. Então, é importante que a gente se atente a isso, né? Como o suicídio somente como um produto do estilo de vida, muitas vezes, né? Ou da forma de lidar com as situações da vida que geram sofrimento. Você está há cerca de 5 anos atuando ali no CAPS de transtornos mentais. Já dá para dizer que o Setembro Amarelo ele faz uma diferença, afinal de contas é um mês inteiro dedicado a falar a respeito do assunto, né? Sim. E ao longo desse tempo você verifica que a população está se conscientizando do que se trata, você acompanha essa população que necessita desse atendimento, né? Sim. Qual que é a evolução da população em relação ao tema? Assim, a gente percebe nos últimos anos, né, principalmente, assim, a desconstrução desse estigma, né? A gente já falou anteriormente sobre isso. Então, a gente está autorizado, né, entre aspas, aí, a falar mais sobre o tema, né? Acho que a gente tem aí a própria, sei lá, o cinema, né, a mídia falando mais sobre essa temática. A gente teve algo bastante marcante recentemente, né, alguns anos atrás, aí, aquela série 13 Reasons Why, né, que trouxe lá a história da menina que cometeu suicídio, né, e ali ela surge na história ali diversos fatores que levaram ela a cometer o ato, né. Então, falar sobre o tema, diferente de alguns anos atrás, né, acho que na década de 80, ali se acreditava que falar sobre o suicídio poderia incentivar as pessoas a fazê-lo, né, mas muito pelo contrário, né. O que pode acontecer é das pessoas reconhecerem o sofrimento do outro, né, o sujeito tirou a própria vida por causa disso, né, e o sujeito reconhecer que aquilo de fato é um fator que gera sofrimento para ele também, né? Então, isso pode acontecer, mas falar que o suicídio, que assim, divulgar, né, falar sobre suicídio pode incentivar outras pessoas a cometer o ato, isso não existe, né? Muito pelo contrário, o que existe quanto mais falamos sobre o tema, ou saúde mental de uma forma geral, né, saúde emocional, mais as pessoas têm autorização, né, se sentem disponíveis a falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas frustrações, sobre o seu dia a dia, né, que é o que pode gerar, né, o desenvolvimento de transtornos mentais ou fenômenos como o suicídio, né. Queria que você explicasse para quem está em casa acompanhando qual que é o procedimento que a gente deve adotar em relação a alguém que já fez uma tentativa de suicídio, qual que é a conversa que deve ter nos próximos dias, semanas, meses. A pessoa pode voltar a tentar o suicídio de novo, que acho que é o principal medo da família, né? Sim. Qual que é a orientação? Então, isso é um fator bastante importante, né? É um fator de risco, inclusive, né? Pessoas que já tentaram suicídio, é possível que elas tentem, né, novamente. Então, a gente tem estatísticas aí que dizem, né? Se a gente pegar as próprias pessoas, né, dessas estatísticas que cometeram suicídio, elas já tiveram tentativas prévias, né? Então, é importante a gente entender que o sujeito, quando ele pensa em suicídio, como a gente já falou, né, ele está pensando naquilo como uma forma de resolver seus problemas, né? Então, o sujeito talvez ele não consiga pensar em outras possibilidades além daquela quando ele está em uma situação de extremo sofrimento. Então, é importante que a gente tenha essa consciência no sentido assim de provocar o sujeito a pensar em outras possibilidades, né? Agora, uma outra coisa bastante importante que a gente também já citou, que é esse fator do moralismo, né? A gente julgar o outro. Então, a primeira coisa, quando a gente identifica esses fatores, né? Esses sinais que a gente falou de comportamentos verbais ou não verbais, né? Do sujeito que a gente entende ali que está falando alguma coisa que dá a entender que é morte, né? Que tem uma tendência suicida ali. É importante a gente ter uma escuta, né? Fazer uma escuta com esse sujeito, mas uma escuta que não seja, né, livre de julgamento, que seja livre de julgamentos, para que
né? Eu acho que o julgamento ali ele pode fazer com que o sofrimento ali aumente. Ou pelo menos dar um tempo para a pessoa falar, para depois julgar. Tem pessoa que não consegue, né? Então, tem que pelo menos deixar a pessoa falar, para a gente entender o que é. Às vezes nem dá tempo da pessoa falar. É fundamental deixar o moralismo de lado, né? Porque assim, a gente pode inclusive aumentar o sofrimento daquele sujeito quando a gente passa a julgar, né? Porque a gente muitas vezes não consegue entender o sofrimento do outro. Inclusive nas redes sociais, né, é bastante comum a gente ver as pessoas, né, postando lá, Setembro Amarelo, então converse comigo, né? Eu entendo que isso é válido, porém eu entendo isso que pode ser um pouco arriscado também, né? Porque eu não sou um profissional da área, por exemplo, e me proponho a escutar alguém, né? E essa pessoa às vezes pode vir me contar situações que às vezes eu não vou conseguir identificar fatores que são extremamente importantes ali e que são determinantes para que essa pessoa consiga, que ela precise de ajuda, né, efetivamente profissional. Então é bastante arriscado nesse sentido. Então, não que a gente não possa se disponibilizar a escutar as pessoas, a gente pode, né, sempre sem o julgamento, né, sem colocar moralismo aí nessa conversa. Mas assim, se a gente perceber que é algo realmente sério, que a pessoa de fato está pensando, né, em morte, é importante direcionar para uma ajuda profissional, né? Então, muitas vezes essa pessoa que está falando em morte, ela não tem muitos recursos, né? Se ela está pensando já nisso, ela está em um extremo do sofrimento. Então, ela não consegue pensar em outras possibilidades. Então, o que é importante nesse sentido? A gente auxiliar essa pessoa a buscar apoio profissional. Né? Então, tem diferentes lugares aí que essa pessoa pode buscar apoio, né? Inclusive gratuito. Então, acho que nesse sentido é importante a gente ter essa consciência. Né? Fale sobre esses serviços. Quais são? Tem os telefones, Ponta Grossa tem o serviço também, né? Sim, Ponta Grossa tem. Né? Além dos serviços privados, né? que a gente refere aos próprios psicólogos, por exemplo, que atendem em seus consultórios, né? Situações de risco de suicídio. A gente tem no SUS, né, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. A gente tem 3 aqui em Ponta Grossa, então a gente tem o CAPS Infanto Juvenil, que atende aí pessoas que têm até 18 anos, né, com demandas relacionadas também a questões aí do suicídio. A gente tem o CAPS 2, que é o CAPS-TM, né, que atende transtornos mentais e situações de crise, né, dentro da qual se inclui aí a questão do suicídio, que é o qual eu trabalho, né? E temos também o CAPS AD, que é o CAPS álcool, que atende situações aí relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, né? Que também a gente pode falar em suicídio, né? O próprio usar substâncias psicoativas, como a gente já falou anteriormente, né? O exagero dessas substâncias também pode indicar ali um comportamento de fuga, né? Então, é importante também entender que o CAPS AD, né? Quando a gente fala em uso de substância, também pode dar esse suporte em relação a essa questão do suicídio. Tem um telefone para contato? Tem telefone. É possível ligar no número da prefeitura, que é o 3220.000, né? E a partir disso solicitar ali um direcionamento para um desses serviços. O pessoal da redação ajudou a elaborar algumas frases e perguntas que são comuns em relação ao suicídio. E eu queria perguntar a você, é fato ou é fake? Tá. Né? Então, a pessoa disse que quer se matar apenas para chamar a atenção. É fato ou é fake? Fake, né? A pessoa que fala em se matar, ela está em sofrimento extremo, né? Essa ideia de senso comum não existe, né? De que a pessoa só quer chamar atenção. De fato, a pessoa está com sofrimento e ela está tentando encontrar uma forma de lidar com aquele sofrimento, né? E ela não consegue. Ela está pedindo ajuda, na verdade, né? Quando ela fala que vai se matar. Então é importante a gente ter esse olhar, né? De que a pessoa está pedindo ajuda e dar esse suporte para que ela busque algum serviço aí que possa apoiá-la, né? Essa está relacionada com a segunda. Quem quer se matar, se mata e não fica anunciando. Fato ou fake? Fake, né? Então, mesma coisa aí que eu falei nessa primeira frase. Essa aqui é um pouco mais abrangente. Pessoas com doença mental são loucas. Fato ou fake? De louco todo mundo tem um pouco, né? Então, até atendi uma paciente ontem que me falou a seguinte frase: minha doença não me define.
De fato, né? Então, independente da pessoa ter um transtorno mental, né, muitas vezes é uma condição crônica, né? A exemplo da esquizofrenia, muitas vezes o sujeito vai conviver com a doença pelo resto da vida, ou uma bipolaridade que seja, né? Então, o sujeito não necessariamente precisa ser rotulado, minimizado a doença, né? Então, tem outros papéis na vida, né? Então, eu acho que nesse sentido é importante a gente ter essa consciência. Não sei por que ele diz ter depressão. Há pessoas com problemas maiores e são felizes. Fato ou fake? Então, é muito arriscado a gente comparar, né? A gente está colocando também aí o moralismo, que a gente já conversou anteriormente. Então, a gente não tem como comparar a vida, né, de uma pessoa com outra. São fatores totalmente diferentes, o desenvolvimento foi totalmente diferente. Embora as cobranças sociais sejam as mesmas, né, no sentido de ter que ter um desenvolvimento ali, né, de ter que se formar na faculdade, ter um emprego bom, enfim, ter uma série de um roteiro assim de vida, né, as vidas são diferentes, né, então pode ser que o sujeito lá demore anos para engrenar ali, para ter um retorno bom ali de salário, né, de financeiro em relação à sua atuação profissional, mas pode ser que ele ganhe muito mais do que o sujeito que começou a trabalhar lá com 17 anos e com 20 anos já estava ganhando super bem. Então, assim, é tudo muito relativo, né? É muito arriscado a gente ficar se comparando com outras pessoas, né? Claro que a gente sempre olha para a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre parece mais bonita, mas é importante que a gente cuide da nossa, porque é só a gente que vai conseguir cuidar da nossa, né? Você disse que as vidas são diferentes, então tem essa aqui. A felicidade é uma escolha, é só se ajudar. Fato ou fake? É muito arriscado a gente falar que a felicidade é uma escolha, né? Até porque a felicidade não é uma constância, né? A gente tem momentos felizes, mas como eu disse até anteriormente, a questão da vida, né? A vida traz já um sofrimento diário no que se refere a situações ali desconfortáveis que podem surgir no dia a dia. Então, felicidade não é uma escolha, mas a gente pode olhar para esses momentos felizes, né? Até como um contraponto para esses momentos aí que talvez a gente não tenha tanto recurso para lidar. Mas o mais importante disso tudo é a gente encontrar recursos para lidar com esses sofrimentos que surgem no dia a dia, por menores que sejam, porque eles podem aumentar e ter desfechos aí que podem ser bastante significativos, né? Exemplo do suicídio. O suicida, ele sempre deixa uma carta. É fato ou é fake? Nem sempre, né? O sujeito às vezes deixa assim, às vezes não, sempre, né? Dá sinais ali antes de cometer o ato e até que em determinado momento pode ser que ele consiga lá consumar esse ato, né? E nem sempre o sujeito deixa uma carta, né? Mas tem muitas pessoas sim que deixam lá, né? Falando por que fizeram aquilo, né? E geralmente a gente encontra justamente isso que a gente está conversando, né? Desse sofrimento aí que a pessoa consegue identificar no dia a dia, de coisas que ela não consegue lidar e que isso acaba resultando ali nessa fuga, né? Que é a morte. Mas, assim, a gente consegue identificar exatamente isso, assim, essa falta de recursos. Então, eu acho que esse material que essas pessoas deixam, que não é todo mundo que deixa, né? Eu acho que é importante a gente se atentar a isso, né? O que essas pessoas têm a dizer e o que a gente pode pegar de experiência disso, né? Até porque a gente considera, como a gente falou sobre o suicídio, né, como um produto de todo um contexto aí social, como um fator social, né? Basicamente, a gente, enquanto sociedade, empurra o sujeito até a beira do penhasco, né? Só que a gente também não dá corda para esse cara poder sair dessa beirada desse penhasco. Então, é importante a gente ter essa leitura também do social, né? E a gente entender esses fatores como determinantes para que esse sujeito pense em situações extremas como essa, né? Uhum. Tem algo que eu não perguntei, você acha que a gente deveria abordar, André? Olha, eu entendo que é importante assim, a gente assumir esse assunto, porque às vezes a gente coloca, mas a pessoa... É muito comum um transtorno mental, né? A pessoa é louca. Não, a pessoa é como qualquer outra, tem sua vida como qualquer outra e por um conjunto de fatores desenvolveu uma condição. Assim como a gente desenvolve outras condições, né? Uma doença física, por exemplo, sei lá, um câncer, cálculo renal, enfim.
tem fatores que levam a gente a desenvolver isso. Então, não dá para a gente fazer o que a gente sempre fez na nossa história, que é isolar essas pessoas da sociedade e falar que a gente está tratando de alguma forma isso, né? Não, a gente precisa dar espaço para falar sobre saúde emocional, para falar sobre o sofrimento, né, do dia a dia, sobre as condições de vida, sobre bem-estar. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga minimizar, né, todos esses números que a gente viu aqui, né, em relação ao desfecho aí do suicídio. Né? Uhum. Perfeito. Eu conversei com o psicólogo André Assad, que atua há cerca de 5 anos aqui em Ponta Grossa, atendendo a população no Centro de Atenção Psicossocial de Transtornos Mentais, que também é sanitarista e esclareceu vários aspectos em relação ao tema suicídio nesse Setembro Amarelo. Eu agradeço a presença de todos os seguidores do Diário dos Campos e Portal Decimais. Até a próxima, eu sou Danilo Kossowski.